Firmado, seja muito bem-vindo. Mais um episódio do Firmados Podcast. E hoje o tema é 40 anos e não fiquei rico, ou não tive dinheiro, ou não tenho dinheiro. E agora? Fala, visionários, como estão vocês? Sejam bem-vindos aqui, o Eldon, Visão 360 no Firmados Podcast. Que isso é uma fusão fantástica, hein? Fantástico. E aí, vamos discutir esse tema hoje, Michel? Vamos para dentro, que eu acho que tem muita gente aí que vai se identificar, né? Afinal, 40 anos são 4 décadas, irmão. Parece que foi ontem. Rápido, né? Passar rápido. E a garotada que tá mais nova aí, que vai estar assistindo aqui conosco, pode ter certeza que se você tem aí 18, 20 anos, cara, é rápido, passa assim, ó. Eu lembro como se fosse ontem de várias coisas que já se foram 20 anos já, cara. E assim, o engraçado é que quando eu fiz 18 anos, eu pensava o seguinte, pô, fiz 18 anos e tal, e daqui a pouco, pô, vai demorar um tempão pra chegar aí os 40 anos e eu estar realizado, né? E que eu já tinha na mente isso. E passou voando, cara. Passou voando. Vivi bem. A gente vai trocar essas ideias aí, mas passa muito rápido, cara. Se você não aproveitar, quando você vê, já era. Verdade. Interessante, você falou da legalidade. A gente tá dentro, né? A gente tá dentro da casa dos 40. Certinho, né? Ali, quase. 4.0 e 4.4, né? Então é 40 anos, né? Dentro. A gente tem legalidade pra falar sobre isso, né? Tem um delay no meio. Mas é um delay que, cara, eu tenho 40, mas desde moleque eu sempre tive a mente de mais velho, entendeu? Então, querendo ou não, Sabe o que eu tinha? Eu tinha uma facilidade de conversar com os mais velhos. Gostava. Pois é. Entendeu? Gostava, tipo assim, de ouvir as histórias, de pegar aquela experiência, sabe? E um bate-papo, eu tenho muitas lembranças de uma conversa assim com o pessoal mais da antiga, os coroão. Acho que era uma ideia. Sim. E eu sempre tive em turmas com a galera mais velha que eu. Sempre fui um dos mais novos nos grupos que eu participei, entendeu? Uhum. E acaba que você vai pegando as experiências mesmo, né? Então, não tem jeito. Você vai ser a média ali das pessoas que você convive. Então, se você acaba convivendo com pessoas mais, não vou dizer mais velhas, mais antigas que você vai pegar aquela experiência ali e obviamente, você vai acabar amadurecendo até mais rápido, né? Não é normal pro nosso gênero, né? Geralmente, as meninas amadurecem mais rápido. A gente fica com a 5ª série... Eu acho que a natureza já favoreceu elas nesse sentido. Por mais tempo. Mas existem algumas exceções que, até por influência, né? Acaba amadurecendo mais rápido ali e a mente vai pegando mais experiência, né? Não, esse fator que você falou é interessante, né? Essa 5ª série não sai, a gente não perde a oportunidade. Se deixar quicando, a gente chuta. Não tem muito pra onde correr. Entendeu? Tem hora que, ainda mais, pô, eu tendo o negócio que eu tenho, né? Que dentro do ramo aí adulto, né? Não tem como. Pra fazer as pessoas ali terem um nível maior de ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, né? Uhum. Não tem jeito, cara. Você acaba levando mesmo esportiva, pro buraco da profundidade. Essa foi boa. Não, sabe o que eu queria? A gente trazer um pouco sobre... Antes de a gente entrar na parte financeira, a gente entender um pouco pra galera... Fala assim, a gente se conectar com essa galera. O que acontece normalmente não só com os homens, mas que principalmente os homens, né? Nessa fase dos 40, quais são as nossas atitudes, nossos comportamentos diante da sociedade, né? Porque você também entende bastante sobre isso, né? Comportamento humano. Sim. Eu acho que é interessante a gente bater um papo e aí a galera vai se identificando. Pô, eu sou isso aí também. Isso acontece comigo. E tem muita coisa, né, cara, que acaba sendo generalizado. Cara, eu acho que assim, você chegar nos 40 anos sem dinheiro, muita coisa se deve ao básico que é a educação, né, cara? Uhum. Já começa lá, a gente não aprende. Então, tem muita gente que acha que eu sou radical em relação às questões, né, filosóficas, vamos dizer assim. Uhum. Principalmente quando a gente fala que eu vejo que todo mundo tem, sim, oportunidades iguais. Sim. O que você às vezes tem diferente são os acessos.
Tá? Então, as oportunidades, elas estão disponíveis para todo mundo. Agora, o acesso, você vai ter algumas situações que você vai ter que quebrar aquele ali, quebrar uma parede que às vezes está na sua frente, né? Ou pular um muro, né? E para poder chegar naquela oportunidade. Para romper uma bolha, né? Isso aí. E aí, com certeza, vai ser muito mais difícil para uns do que para outros. Se você já está ali dentro da bolha, é mais fácil. Né? Mas não quer dizer que outra pessoa que está fora não consiga furar aquela bolha e entrar. Teoricamente, a gente né? Tem essa vivência e tal. A gente veio de baixo e conseguiu chegar aí em patamares mais altos do que de onde a gente veio. Mas se vitimizar, eu acho que seria a pior das escolhas que você pode tomar, né? Mas, por outro lado, a questão da educação realmente falta, né? Não é interesse da sociedade, podemos dizer assim, porque se você tiver um interesse coletivo, você consegue sim, né, colocar isso em prática e ensinar. Né? A gente tem países aí onde as pessoas primeiro enriquecem para depois distribuir. O Brasil, infelizmente, a gente é o contrário. Não vamos entrar nessa seara para não deixar a energia do podcast ruim. Mas, com certeza, eu acho que a educação, lá no início, né? Você ter uma boa educação financeira, e não precisa ser algo que faça você pensar, que, né, tenha que saber fazer contas matemáticas difíceis para poder guardar dinheiro. Não, é o básico. É você saber que existe, né, instrumentos financeiros que, se você começa cedo ali com algo simples, né, produtos aí de renda fixa básica, sei lá, o CDB de um banco grande, um Tesouro Selic mesmo, que eu não concordo tanto, mas às vezes você precisa utilizar. São produtos de renda fixa de baixíssimo risco e que você é simples, é você botar um recurso ali periodicamente, não precisa. A gente coloca muito a questão do mensal, né? Mas pode ser em outros períodos, pode ser semanal, pode ser a cada 3 meses. Você vai ali e vai colocando de forma que você vai acumulando um recurso e que vai fazer você lá na frente ter uma tranquilidade a mais, né? E aí sim, ao ponto que você começa a investir, você começa a ter essa educação financeira e acumular, você vai enxergando os frutos que aquele recurso que você separou começa a te entregar na forma de juros. É aí que muda, cara. Porque aí a pessoa que começa a ver isso, ela começa a querer estudar. E aí, entendeu que volta para a educação? Você sempre volta, né? injetou ali que existe e a partir do momento que ele começa a prática, a própria pessoa começa a ficar mais antenada, ela começa a ver um noticiário, ela já não olha só para o caderno de esporte, ela já vai olhar para o que está acontecendo no mercado, pelo mundo, o que pode influenciar o investimento dela. E aí ela começa a enxergar outros investimentos. E aí é óbvio que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se a ganância dele aumentar muito, ele vai acabar tomando o veneno, ele vai quebrar e vai ter que começar de novo. É por isso que você tem que seguir a gente, que a gente está aqui para mostrar exatamente, né, o pulo do gato ali, onde a gente já errou. Verdade. E aí, se você consegue absorver essas informações e principalmente os erros que já se repetiram diversas vezes por quem já está numa idade mais para frente, você consegue aí, né, aos 20 anos, chegar num patamar muito bacana aos 40. Até porque, eu sempre falo uma coisa, eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que investe há 20 anos e tenha prejuízo. Porque por mais que ela tenha errado durante o processo, ela já aprendeu, então ela já não comete aqueles erros. E ela errou lá no início. A maioria dos erros dela foi enquanto ela tinha pouco. Então ela foi errando, foi vendo o que não podia fazer, uma hora ela encaixa e a partir dali a bolinha de neve começa a funcionar. A ir aumentando isso aí, entregando cada vez mais para ela. E aí com 40 anos, cara, você pode até parar de aportar que o próprio investimento ele vai se retroalimenta, entendeu? Bola de neve. E aí a partir dali é só mesmo ir aproveitando. Óbvio, não tô dizendo aqui que todo mundo vai ficar bilionário e tal, mas cara, vamos lá. O INSS hoje paga R$ 1.621. E aí você, hoje, na nossa regra, aí você vai trabalhar uns 40 anos para conseguir ter essa renda aí. E você vai colocar a valor de hoje, né? A gente está aqui em julho de 26. A valor de hoje você vai contribuir ali com em torno de R$170 todos os meses. Cara, pouco mais de 10, né? Não estou dizendo que não é para você contribuir para o INSS, porque ele não é só para você aposentar. Se você atravessar a rua aí,
for atropelado, perder uma Um perna, você acidente, vai é. aposentar também, ainda muito novo, tá? Uhum. O seguro social não é um investimento, é um Sim. seguro, né? Mas, em paralelo a isso, se você paga os 178 lá do INSS, é claro que se você ganha um salário mínimo, fica muito complicado de você acumular algum recurso. Uhum. Mas, cara, separa 50, 100 reais. Faz Pra um iniciar, extra, pra entendeu? iniciar. Faz algum extra ali para conseguir esse valor todo mês. E aí você começa. O meu aporte mais importante foi os primeiros 100 reais que eu fiz lá com 16 anos. É. Eu acho que tem um fator aí que você falou, eu acho que é interessante pra caramba, cara. Porque, tipo assim, ó. Eu pegar. Eu lembro que a gente conversou da outra vez sobre ampliar o lastro, né? Você pegar. O maior erro aí, eu acho que quem tá assistindo a gente aí vai entender também que talvez passe por uma situação. Deixa eu só ajustar aqui, som. A situação de. Som, isso. A situação de investimento. Por exemplo, eu trabalho de carteira assinada, ganho um salário mínimo. Aí eu tô fazendo esse aporte aí do seguro social, que é obrigatório. É compulsório, Não tem como eu não fazer. Mas quando você só olha para tua renda como uma única renda, você entra num modo operante de escassez também, quando você fica precisando pagar outras coisas e não consegue, não tem você fica dentro de um teto, limite ali. E aí, uma vez eu montando uma planilha, eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer para abrir uma outra coluna de ganho aqui? Né? Um exemplo, né? Sim. Não estou falando só de investimento, você pode fazer um investimento também numa coisa paralelo, vender um perfume, vender um negócio, fazer qualquer coisa. Fazer um extra. Um extra. E aí, essa outra coluna, ela já é você comprou um produto a 20, vendeu a 40, 100% de lucro. Né? Você já tá ali, opa, calma aí. Eu já não dependo somente desse salário mínimo e desse aporte aqui. Eu tenho um outro aqui. Você fazer um investimento, né, em ações, como você está falando, também. Você, vou botar aqui 50 reais, ele vai me render X. Então, isso aqui é um investimento que eu entendo que ele é de longo prazo. Né? Você comprar e vender um produto é uma coisa imediata, para curto prazo. E ele até pode servir para você também fazer, por exemplo, parte desse lucro eu vou jogar no investimento aqui que vai servir para longo prazo também. Sim. Então você pode fazer uma diversificação, né? Não só dentro da carteira, mas também uma coisa física aqui fora, né? No porque mercado aí tem uma normal. diferença, né? Nesse caso, quando você compra e compra e vende, por exemplo, um produto, ela na verdade é uma renda ativa. Uhum. Né? Você está comprando um produto e você tem que Depende colocar da a sua atuação. força para poder vender aquele produto ali. Sim. É a mesma coisa do day trade, do swing trade, que seja na Que bolsa você de tem que valores. estar acompanhando Você ali. tem que acompanhar ali, comprar e vender. E muita gente acha que é investimento. Gente, day trade não é investimento, tá? O lucro que você pega e coloca como renda passiva, que passa a ser um investimento. O day trade depende de você ter tempo, de você estudar, de você dedicar trabalho, ação ali, e ir aprendendo, tá? E pegando os padrões para poder depois você ir conseguindo vencer o sistema. E é muito difícil. Assim como qualquer outro emprego, qualquer outra área, qualquer outra carreira, o day trade vai ter ali 1% que vai se dar bem, os outros 99% vai estar alimentando o sistema. Sim. Tá? Então, assim como no futebol, que 1% ganha muito dinheiro, os outros 99% ganham às vezes salário mínimo, às vezes paga até para jogar, dependendo da situação. Né? Tem país aí que a seleção, os jogadores têm outros empregos e pagam para poder ir disputar os campeonatos. Né? Então, assim, da mesma forma no mundo dos investimentos, é a mesma coisa. E as pessoas confundem isso. Tá? Já o swing trade, por exemplo, existem as pessoas que têm uma estratégia ali, e aí utilizam para ganhar o dinheiro naquela compra e venda. E já tem as pessoas que têm uma carteira de investimento a longo prazo e que deixa ali uma posição vendida às vezes para poder já realizar um lucro e passar para uma outra operação. Então são diferentes, tá? Sim. A pessoa que tira uma renda, de fato, do trabalho em si, de você comprar e vender ativos, sejam eles físicos ou digitais, né? Que aí entra também os ativos, por exemplo, relacionados em bolsa, listados em bolsa, você tem uma renda ativa. Você precisa dedicar tempo para fazer aquilo ali. Esforço, né? Isso aí. Conhecimento. Entendeu? A renda passiva, não. Você vai deixar o dinheiro trabalhando para você, irmão. Então é aquela ação que você comprou, que é para sua vida toda. Entendeu? É um título de renda fixa que você comprou de longo prazo mesmo, que, né? É para dar rendimento ali mesmo. Você não precisa fazer mais nada. Botou o dinheiro lá, vai receber.
Isso é renda passiva, entendeu? Sim. É a casa de aluguel que está numa imobiliária, que você nem se preocupa mais com, entendeu? Sim. Atender Uma o renda passiva inquilino e também. tal. Isso é renda passiva. Ah, você tem uma casa de aluguel onde é você que administra. Renda ativa. É renda ativa. Entendi. Então, essa diferença não é ensinado pra gente, entendeu? E tá tudo bem, entendeu? Eu acho até proveitoso. Tem uma galera que sabe produzir os imóveis, por exemplo, sabe construir e tal, e começa a levantar ali as unidades e ela mesma administra. É uma renda ativa, tá? Só que ela vai aumentando a renda dela ao passo que ela vai reinvestindo no negócio. Sim. E aí ela Quanto é uma aquilo vai pessoa valer empreendedora. mais, né? Sim, e ela é empreendedora. Uhum. Isso é empreender, né? Às vezes as pessoas pensam que empreender é ter empresa, o CNPJ, e não é. A pessoa pode empreender sem ter o CNPJ. No O caso CPF desse, dele mesmo. né? Um construtor, por exemplo, né? Que não precisa ter uma empresa, assim, é um pedreiro com um ajudante ali. E parte do valor que ele pega, ele vai, compra um terreninho, constrói uma kitnet, aí faz a segunda do lado, faz a terceira, e aquela renda que vai entrando, ele vai reacumulando ali, ele vai, se ele começar aos 20 anos é tempo, passa rápido, mas é tempo pra caramba. Imagina se você fizer uma unidade por ano. Aí você entrou agora no que eu quero pegar da nossa audiência. Nessa comunicação. A gente entender, é muito importante a gente entender, a gente volta nesse assunto um pouquinho mais pra frente. Mas, tipo assim, hoje o cara tá com 40, ou tá na casa dos 40, e ele tá assim, cara, eu tô desesperado, irmão. Não sei o que fazer, né? Não tenho dinheiro, ou ele só tem uma renda. Ou então, tipo assim, pô, cara, eu só recebo o meu salário, eu só tenho isso, não dá conta, eu não consigo fazer. Entendeu? Aí, o que você falou logo no início é interessante, porque tudo vai direcionar pro conhecimento. Né? Preciso do conhecimento. Então, tipo assim, o que trouxe ele até aqui é a falta desse conhecimento. Sim. Certo? Sim. Mas aí eu queria que a gente pegasse agora, tipo assim, o que acontece com esse cara, o que aconteceu com ele nessa jornada, o que pode ter acontecido com ele nessa jornada, não só a falta do conhecimento, você falou um negócio interessante sobre oportunidade, né? As oportunidades não foram as mesmas. O que a gente pode trazer, né, desse conteúdo agora para ele, para a gente conectar essa pessoa com o conhecimento, trazendo ela para o conhecimento, né? Quais foram as dificuldades? O que podem ter sido? Isso aqui pode ter sido uma dificuldade. Talvez ele não tenha olhado para essa situação, ou alguma coisa que a gente pode trazer agora em termos de comportamento, entendeu? Quais foram os comportamentos? Vamos listar assim? Acho que a gente pode até listar. Vamos listar. Quais foram os comportamentos que Pior que é simples, cara, isso aí. ele para isso? É uma palavra só. Agora eu posso para você. Eu tô segurando um pouquinho que é pra galera comentar aí, pra ver se descobre qual é a palavra. É uma palavra só, cara. O que você acha que foi? Você tá agora aqui, ó, ou solteiro, ou com a sua família, ou com seus filhos. Dependente. Aí você olha pra situação, eu vou te falar assim, ó. Às vezes você olha pra situação e vê que você priva a sua família de muitas coisas, dos seus filhos de terem uma boa escola, dos seus filhos de saírem mais, de viajarem mais, de aproveitar um momento junto, e você tá ali, ó, tendo que trabalhar, tendo que ralar, sabe? Até mais do que 8 horas por dia, 12 horas por dia, né? Para trazer o sustento, para poder, às vezes, superar aquilo que o teu próprio trabalho não te dá condição. E aí você pode estar nessa, você fala assim, cara, isso acontece comigo. Cara, esse aí sou eu. E aí, assim, cara, até trazendo até pela temática do Reciprocast, né? Você tem que se olhar no espelho. Sempre. Olhar pra dentro. E, cara, a culpa é sempre da própria pessoa. Autoresponsabilidade. Só as escolhas, cara. Cada um tem uma escolha. Vamos lá, vamos colocar o seguinte. Você tá com 40 anos hoje, beleza? Se você estudou, fez o ensino médio todinho, você estudou aí pelo menos com umas 40 pessoas da sua idade. Vamos dizer assim, numa faixa entre a minha idade e a sua. Certo. Na minha turma era isso daí, 4 anos de diferença talvez. Entre os mais novos e os mais velhos. Teoricamente, todo mundo teve a mesma educação. Mas se você chegar hoje, cada um tá num lugar. Entendeu? Ah, beleza, tem as oportunidades? Tem. Mas as escolhas são mais fundamentais para o sucesso do que as próprias oportunidades. Porque, cara, pensa no seguinte. Se você não consegue identificar uma oportunidade,
seja parte de uma dificuldade maior, né? E existem muitas pessoas que nem uma oportunidade elas conseguem identificar. Esse é um desafio, né? Entendeu? E aí entra naquela situação que a gente estava tendo no brief falando das crenças, tal, das opiniões. Se vira uma crença para a pessoa, e quer ver uma coisa que eu escuto muito quando eu faço algumas palestras e tal? Cara, eu não tenho condições de largar meu emprego. Aí quando tu perguntar, mas como é que é isso daí? Cara, eu saio daqui 4 horas da manhã, pego o ônibus lotado, passo 3 horas no ônibus, chego lá, passo o dia inteiro trabalhando e tal. E aí quando dá 5h30 eu saio, levo mais 3 horas para chegar em casa e aí eu vou jantar e vou dormir. E quanto que você ganha? R$1.800. Entendeu? Aí você olha ao redor do cara, tem uma pancada de emprego que o cara não precisaria gastar as 3 horas para ir, as 3 horas para voltar durante a semana. Mas talvez ele tenha que trabalhar o sábado, que ele não precisava trabalhar. Certo. Do lado da casa dele, onde ele vai levar 10, 15 minutos andando para chegar no trabalho. E o cara não quer trocar. Ele não quer aprender, às vezes, algo novo do zero, que vai ganhar a mesma coisa. No final, ele vai ganhar 1.700, que ele ganha 1.800 lá. Só que ele não vai perder 6 horas. E nessas 6 horas, ele pode estudar, ele pode fazer alguma outra coisa para ele mesmo, dentro daquilo que ele aprendeu. Uma novidade, uma nova habilidade. Ou uma nova habilidade. Ou ele pode colocar em prática aquilo que ele fazia antes, entendeu? Mas por conta própria. Então, vamos um exemplo aqui. O cara sai, tem essa rotina toda para trabalhar na construção civil, por exemplo. E aí, na região que ele mora, não tem emprego na construção civil, mas tem num supermercado. Ele vai ganhar praticamente a mesma coisa. Dependendo da situação, ele ainda vai ganhar um desconto no mercado para ele fazer compra. Né? E ele está pertinho de casa. Essas outras 6 horas, como ele não está preso num ônibus em pé, igual uma lata de sardinha, ele consegue até dar mais uma esticada. Ele consegue trabalhar mais 7 horas. E às vezes fazer o que ele já sabia fazer. Numa obra em si, de pessoas próximas, né? Uma pintura, alguma coisa, que ele já fazia antes, ele consegue fazer por conta própria. E aí eu te falo que ele é até mais valorizado nesse serviço por conta própria do que o próprio emprego dele. É óbvio, o emprego dele vai garantir a ele a segurança que ele precisa ter para poder sustentar a família dele. Mas, por outro lado, é uma escolha dele se contentar só com aquilo ali ou fazer algo a mais. Sim. Né? E isso independente. Se o cara hoje tem 40, ele pode ainda fazer isso, porque o conhecimento que ele adquiriu nesses 20 anos, ele consegue fazer. Verdade. Outra condição da escolha. Se hoje tem pessoas com 40 anos que são casadas, são solteiras, outras têm filhos, outras não têm. Umas dedicaram muito ao trabalho, outras nem tanto. Umas dedicaram a aproveitar a vida nesses 20 anos, outras nem tanto. E aí tudo isso, todas essas escolhas vão influenciar no resultado que o camarada tem hoje. E vou dizer mais para você, tem muita gente que pode estar pensando assim, não, então se eu tivesse economizado a minha vida inteira, eu teria mais recursos hoje. Talvez não. Que às vezes ele teria economizado e aí agora um fraudador ligou para ele, deu um golpe nele e levou o dinheiro todo. Então, não necessariamente você ser um mão de vaca vai fazer você mudar de vida, entendeu? Muito pelo contrário. As vivências e o acúmulo de experiências que você tem vão fazer você errar durante o percurso e aí sim vai fazer você chegar ao sucesso. E aí eu falo para quem tem 40. Com certeza vocês já erraram um bocado. Então, se você começar agora, você vai chegar aos 60, que ainda não vai estar aposentado, entendeu? E dá tempo ainda do cara que tem 40 anos resolver a vida dele. Só que ele, em relação às experiências, ele já vai ter tido uma bagagem gigantesca. Que dá para ele reprogramar a rota agora e seguir na direção certa e ainda assim aproveitar, deixar um legado para a família. Entendeu? Então, as escolhas são fundamentais para explicar onde o camarada está e quais as escolhas que ele vai tomar a partir de agora para poder mudar a trajetória da vida dele. Fantástico, essa foi boa. Eu gostei desse negócio desse elemento que você botou de escolha por causa de um fator. As escolhas só acontecem diante ou posterior a um assunto que você também falou, que são as crenças.
Né? Então, assim, o que te trouxe até o local onde você está hoje tem 100% a ver com as suas crenças. Tem 100% a ver Sim. com as suas crenças. Elas influenciam nas escolhas, né? Então, assim, o que você relatou sobre acordar de madrugada, pegar a condução ali, tem tudo a ver com aquela crença assim, eu só posso ter um bom emprego se eu trabalhar no centro do Rio. Isso aí. Se eu tiver que ir lá para baixo para poder trabalhar e ter um emprego. E às vezes o emprego nem paga o suficiente, mas ele tá indo. Porque ele tem que estar lá. Na mente dele, aquilo ali é o que ele precisa fazer. E às vezes tem um emprego do lado da casa dele Que com paga o mesmo dobro do do salário. E não precisa pegar o ônibus. Vai Só que andando. ele não vai enxergar essa oportunidade, porque às 5 da manhã ele já tá no ônibus. Sim. Ele vai ter que largar. Falou uma coisa interessante. Nesse ponto, porque o que acontece? As pessoas estão presas Ao sistema. né, às suas crenças, né? As crenças que não só ela adquiriu através de informação que veio de cima, de pessoas que estavam à sua volta, mas que ela foi moldando pela própria experiência dela. Sim. Poxa, meu pai trabalhou fora, minha mãe trabalhou fora, meus amigos trabalham fora, eu preciso trabalhar fora, eu preciso ir para fora, eu preciso ir para lá. Né? Porque parece, né, que as pessoas falam assim, você trabalha na Barra, trabalha em tal lugar, em Ipanema, Leblon, e tudo. Oh, que legal, né? Que interessante trabalhar no Leblon, né? Bacana e tal. Mas quanto que é o PG? 2 contos. Até o custo de estar lá também, né? Almoçar, Às vezes já almoçar. vai. Tudo é mais caro. Às vezes não pode levar uma marmitinha e tal. E aí, uma coisa interessante é a tua crença, ou aquilo que a gente falou dos 100% tem a ver com a crença, a tua crença te trouxe até aqui. E aí, como mudar essa crença? Como transformar essa realidade? Porque a gente está mudando as realidades. As pessoas falam assim, cara, mas eu não consigo. Você falou um negócio que tem tudo a ver. Eu não consigo largar meu emprego. Porque, tipo assim, qual é a segurança? Porque entra esse fator, né? A falta de segurança de eu sair dele, largar isso para vir para fazer, eu procurar. Não tem nada certo aqui ainda. Não tem. Entendeu? Como é que a pessoa vai fazer essa transição? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário, né, cara? E aí precisa ter exatamente o tema do nosso... Do Reciprocast? Não, do nosso da visão episódio. 360. Visão. Você vai ter que ter a visão. Você Uma vai visão ter que enxergar. 360. E, cara, a crença não adianta. Não existe ninguém que vai mudar a crença de outra pessoa. A única pessoa que pode mudar a crença é quem olha no espelho. Quem você vê no espelho quando você olha é a única pessoa que pode mudar a crença. E aí, às vezes, a crença ela é mudada ou por algo trágico, e aí que a pessoa enxerga, né, que... Chegou no limite, chegou no ápice do... Ou realmente uma experiência que a pessoa acabou tendo e viu que não ia ter jeito, ou se ela foi excluída mesmo daquela crença dela. Isso a gente sabe que existem diversos, né? Seja em clubes, tem as regras, né? Seja numa empresa. Me dediquei 20 anos a uma empresa. Aí a empresa olha e tem que ter um corte de custos. Quem é que vai ser mandado embora? É o cara de 20 anos, porque tem um salário mais alto do que a atualidade. Né? E a empresa bem gerida, o sangue dela é frio, pô. Ela vai fazer conta e vai fazer o que tem que ser feito. Você é só número. Você é uma matrícula, ponto. Entendeu? E tá certo. Não, tem que ter. Mano, não vai ter. A empresa olhou lá, olhou no sistema e tal. Cara, vou ter que fazer corte. E aí? Eu tenho um funcionário aqui que ganha 4 mil e 2 aqui que ganha 2. Eu vou ficar com um funcionário só ou com 2? A matemática ela é exata. Não adianta correr. E a crença em si, você tem que botar uma coisa na cabeça. Ou você decide ou vão decidir por você. E é melhor que você decida. Porque se em um momento você deixar os outros decidirem por você, você vai ser jogado pro lado. E também não estou dizendo que você tem que ter alta performance o tempo todo, não. Que você tem que dar pancada em muro o tempo todo, não. Vai ter hora que você vai precisar. Isso às vezes é estratégico. Cara, que eu vou dar uma pausa, vou recuar um pouquinho. Preciso nessa outra direção aqui para poder ajustar também. Isso aí, entendeu? Vai ter coisa que não tem jeito. Você vai ter que largar para poder seguir outro caminho. Se você
tentar ir para outro caminho, mas não largar aqui, você não consegue mudar a rota porque vai estar puxando, né, você para o outro lado. Então você nunca vai conseguir ir, você vai ter em alguns momentos largar mesmo. E aí a direção ela precisa ser uma. Você até pode ter algumas coisas, mas dentro de uma mesma direção. Não adianta você querer fazer uma coisa que vai para lá e outra que vai para cá. Vai anular, né? As forças anulam, é física. Isso. Sim, verdade. É um fator interessante, cara, porque você falou aí de escolhas, né? E sobre a crença, até que ponto a crença ela te prejudicou, né? E aí você já. É interessante porque você vai chegar numa hora, com certeza você vai chegar numa hora e falar assim, cara, realmente isso que eu tô fazendo até agora não é o suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu preciso ir além. É importante o estudo, né? Sempre ouvi aquela frase assim, estuda, garoto, estuda, menino, estuda. O estudo, porque o conhecimento, ele não é que ele abre as portas, você vai abrir as portas, elas vão se abrir por causa do teu conhecimento, né? Mas quando você chega nessa parte, vamos dizer assim, ó, talvez tem gente que tá nos ouvindo, nos vendo aí, que chegou no fundo do poço, cara. Chegou no fundo, tá assim, cara, não tem mais. É o melhor lugar pra estar. Porque quem tá acima tem ainda algo a perder, cara. O cara que tá lá com o empregozinho dele, que ele acorda de manhã, pega 3, 6 horas e tal, ele ainda tem algo pra perder. Ele tem isso pra perder. Demitido. Mano, ele vai estar no outro dia sim, ele vai acordar às 4 da manhã, e aí ele vai falar assim, hoje eu não vou. Ele já estava tão programado que ele já acordou 4 horas da manhã. Não é normal. O organismo vai levar muito tempo para perder esse ritmo aí e se perder. E muitas das vezes nem perde. Eu continuo acordando cedo. Mas o fundo do poço é o melhor lugar, cara. Não tem como descer mais. Fantástico. Agora é olhar para cima. E aí, o que eu vou fazer agora? Qual é a estratégia? Vai voltar para a escolha. Ele pode simplesmente se deprimir, paralisar, né? Mas isso fica como um gancho aí já para um próximo episódio, a gente falar de saúde mental aí. Mas ele pode olhar para cima e falar assim, show, agora eu tenho todo o tempo do mundo. O que eu aprendi até agora? Que eu possa colocar isso em prática e dependendo do que for, cara, hoje em dia conhecimento a gente tem tudo na palma aqui, da mão, né? Cara. Então assim, não tem mais desculpa pro camarada virar e falar pra gente assim, não sei o que fazer. Não tenho oportunidade de aprender. Cara, entendeu? Então assim, o que eu aprendi até agora? Não é possível que em 20 anos você não ficou muito bom em alguma coisa, seja ela qual for. E aí você, às vezes, vai se especializar um pouco mais só para você ter aquela segurança de apresentar o teu trabalho, de mostrar o que você faz, de vender teu peixe. É isso. E aí você tá no fundo do poço, cara. Você não tem mais algo a perder. É verdade. Eu tenho como inspiração um camarada que ele foi bancário, e aí ele fez um curso de contabilidade, muito tempo atrás, e o banco cismou de transferi-lo de cidade, e aí ele falou que não iria de jeito nenhum. Ele tinha acabado de se formar em contabilidade. E ele pediu demissão. Ele falou, não, eu não vou, então aí você não vai ficar. Falei, então eu me demito. E aí ele pediu um empréstimo para um camarada, fez uns cartões de visita na época, pegou o terno dele e foi empresa por empresa, entregando o cartãozinho dele. Só queria deixar aqui para você que eu me formei, eu sou o contador. Quando você brigar com o seu contador, você me procura. Lembra de mim. Só para você não esquecer de mim, guarda com carinho o meu cartão. Quando você brigar com o seu contador, você me procura. Não precisa mudar agora, não precisa nada. Você sabe que eu já trabalhei em instituição financeira e tal, e tenho algum conhecimento na área, então... Já era um cliente dele? Alguns já eram e outros já eram conhecidos. Então ele foi entregando ali. E aí ele começou o negócio dele. Cara, hoje esse cara tem um prédio na cidade que ele tem serviço. Ele já não atua diretamente, ele é o cabeça, né? Ele já é bem coroa já. E tem contabilidade, engenharia, imobiliária, advocacia, tudo junto, entendeu? Ele construiu um prédio inteiro só para poder ter tudo ali. Então, os filhos, cada filho acabou assumindo uma área dessa. E, sei lá, tem mais de 100 funcionários. Então, assim, é um case de sucesso. E ele me contou pessoalmente essa história dele. Fantástico. E, assim, eu tenho isso como inspiração, né? Ele já tem 70 e poucos anos já. Então... E ele exatamente mais ou menos nessa idade que ele fez a transição. Então, assim, cara,
Dá tempo, né? O cara com Dá 30 e tempo brau, ainda, quase né? 40, tava no fundo do poço, pô. Zerado. É. Zerado. E aí ele começou e hoje pode-se dizer que é um império que ele tem. Nisso aí, cara, eu pego um gancho pra você que tá nos assistindo aí dessa fala do Eldo, pra você... Primeira coisa que você tem que ter, eu acho que antes de você chegar no fundo do poço, se você ainda não chegou no fundo do poço, tá faltando pouco, você, primeiro, tem uma visão 360. Você tem que olhar para todos os lados Tem e que ter olhar. pessoas que você possa contar. Porque, tipo assim, onde você está hoje, se você ainda não está desempregado, ainda está trabalhando, se você ainda está trabalhando, esse não é o único lugar do mundo. Então, Isso aí. olhar 360 é você olhar um todo à sua volta, até o que está por trás. E aí você olhar, e eu ouvi uma frase, a pessoa falou um negócio de mim, acho que foi interessante ouvir isso. Você não perde uma oportunidade, né? É porque, assim, quando você enxerga oportunidades, você não fica parado. Entendeu? É muito importante não entrar num estado de estagnação. Isso aí. Entendeu? Então, por exemplo, você está num trabalho, você está num emprego, mas você está se movimentando em alguma direção. Interessante esse exemplo que você falou da sua inspiração, é que ele não estava parado no banco, ele foi fazer uma formação. Ele estava ali. Sim. Então, vai fazer um curso, vai fazer uma formação, vai aprender uma coisa interessante. Eu confesso, eu tô assim, buscando que eu quero fazer um curso de inteligência artificial. É uma coisa que eu preciso hoje e eu tô vendo que o mercado está indo nessa direção para todos os profissionais. Todo mundo utilizando inteligência artificial, não para ser dependente dela, mas para acelerar os seus processos. Então, eu vejo meus processos e enxergo a inteligência artificial como uma aliada. Uhum. Entendeu? Então, assim, você não pode ficar estagnado. Então, você tem que enxergar as oportunidades. E dentro dessas oportunidades, você enxergar que você, como se diz, você cavou uma oportunidade, né? Você cavou uma oportunidade que vai aparecer também, futuramente. Não só essa, Sim. de você plantar, preparar o campo, porque se ele não tivesse essa formação de contabilidade, quando ele saísse do banco, ele ia ficar parado. Não, ele não ia sair do banco. Não ia sair, talvez, né? Ele ia acabar se transferindo e ia fazer algo que ele Não queria. não queria. Aí volta para a escolha. Volta para as escolhas. Ele pôde escolher dizer não, e eu sempre falo isso lá no Eldo 360. Fantástico. Você só vai poder dizer não para algo se você estiver preparado para saber o que você quer. São escolhas. Sim. E o poder do não é o maior poder que você pode ter. Independente de onde esteja, tá? É você poder dizer não para algo que tá errado e mandam você fazer. E se você depender muito do seu emprego, você vai fazer e você vai perder o seu emprego. Também. Grande barato é esse, cara. Aí pra galera de 40 que tá aí achando que tá de boa. Então, por isso que assim, vai em looping em relação às idades, tá? Isso serve pra você que tem 18 e pra você que tem 60. Vai acontecer com todo mundo. Se você tiver preso ao sistema, você não tiver a liberdade de escolha de dizer não, você eventualmente está num risco muito maior do que um camarada que às vezes ganha menos que você, mas está tranquilo e ele pode escolher aquilo que ele vai fazer. Entendeu? Então tudo volta para as escolhas. Cara, isso aí que você falou é fantástico. Sabe por quê? Eu estava dentro da empresa e aí eu fiz 2 movimentos dentro da empresa. Um movimento lateral, né, de mudar de setor, e depois um movimento vertical da mudança de salário e promoção. E aí, quando eu fiz esse movimento lateral, legal, todo mundo te abraça, todo mundo, legal, que bom ter você aqui, aqui. Mas quando você faz um movimento de ascensão, interessante que as pessoas que estão à sua volta falam assim, cara, se eu fosse você, eu não ia. Se eu fosse você, eu não ia nessa direção. Porque você vai ficar com os seus dias contados ali. Cara, realmente aconteceu isso. Só que a experiência e o que você aprendeu e o que você fez te ensinou muito e serviu muito pra mim, entendeu? Então, assim, por mais que você tenha esse movimento ou as pessoas que te dizem assim, não faz isso, não faz aquilo, é você que vai cavar as suas oportunidades. E dali você vai ter um crescimento, vai adquirir uma nova habilidade, vai ter uma nova experiência, mas não deixe de estar em movimento. Isso aí. É muito importante, cara. Muito importante isso. E a idade ajuda também, né, cara? Eu tenho um pupilo, gente boa ele, entrou na instituição que eu trabalho tem 2 anos. E até brinco, né? Que eu falei assim, não, cara, vai treinar com o meu fuzil aqui, vambora, cara. Tanto eu quanto a nossa chefe, pô, metralhamos ele, né? Com muita informação. Moleque novo, 20 anos e tal, cara.
Tu tem metade da minha idade, tu tem tudo pela frente. Tu pode ir nesse caminho aqui que é o melhor. Mas a escolha é tua. E aí, no final, ele escolheu ir pelo caminho que a gente falou, cara, esse aqui não é o melhor caminho. Mas tu é moleque novo, cara. Então, tu pode ir lá e fazer o que eu fiz. Eu fui, vi como é que era, aprendi muita coisa, voltei. Daqui a pouco eu vou para outro caminho de novo. E tá tudo bem. Só que tu tem 20 anos, então vai, cara. Vai, se tu quer, vai, pô. Vai lá, testa, vê como é que é e tal. De repente, tu gosta mesmo. Só não estagna. Porque aí pode acontecer da situação de você achar que tá de boa ali e tal, e alguém vai, entendeu, corroer aquilo ali. Se você ficar parado muito tempo num lugar, vai correr. E aí, cara, por incrível que pareça, eu experiência própria, eu nunca gostei de ficar muito tempo num lugar só, cara. E dois, né? Então, assim, até quando eu fui marujo, né, fui militar da Marinha e tal, eu não ficava no mesmo canto, eu arrumava um jeito de me transferir, cara. Então, assim, na Marinha mesmo, eu nunca fiquei mais que, sei lá, 1 ano e meio no mesmo lugar. Arrumava uma treta, dava um jeito e tal, arrumava uma transferência e, puf, saía, ia para outro canto. Ia desenvolver novas habilidades, ia aprender novas coisas, ia ver situações diferentes. Então, por exemplo, a minha profissão que é hidrografia e navegação, eu consegui ver a parte prática de você fazer algumas coisas, depois a parte de analítica de você tratar os dados que a gente mandava. No momento chegou até um dado que era meu para poder tratar, eu tive que passar para outro, porque eu tinha que trocar o sorteio, eu não posso tratar um dado que eu mesmo produzi. E aí depois eu fui ver em uma outra esfera aquilo ali, que era a utilização do produto final. Então, assim, olha como é que é. Então, você vê como é que começa ali, é como se fosse plantar a semente, depois você cuidar da colheita. Você participou do processo e inteiro. Depois você comer o fruto ainda, entendeu? Para ver como é que é e tal. Então, assim, eu consegui participar num curto espaço de tempo, o processo todo, mas porque eu me movimentei. Eu poderia ter ficado no mesmo lugar que eu cheguei na primeira situação ali, ficado naquele operacional até hoje, talvez. Sim. Né? Não ter saído de lá. E aí, quando eu cheguei nessa etapa de desfrutar, eu já tinha tomado a decisão de que eu iria deixar a força na época, escolhas, também largar para conseguir outra condição, né? E se eu tento forçar, continuar lá, a rotina era muito estressante e escaldante, vamos dizer assim, né? Te esgotava. Então, provavelmente, eu não conseguiria alcançar o outro caminho. Sim. E aí eu tomei a decisão, abri mão. Muita gente me chamou de louco, de maluco, e vão chamar você também. Sim. Fica tranquilo, entendeu? Se não tiverem te chamando de doido há algum tempo, tem alguma coisa errada. E graças a Deus voltaram a me chamar de maluco aí há pouco tempo. Então, eu acho que Estão indo no caminho certo. Tem caminhos, tem novas escolhas para fazer aí nos próximos tempos aí, porque voltaram a me chamar de doido, então faz sentido. Eu tava ficando preocupado já, que tava muito sossegado. Não tinha vento e tal, entendeu? Tava muito sossegado. O mar tava, lisinho, não, entendeu? Você falou um negócio, cara, que eu achei muito legal. É o lance das escolhas, o poder fazer as escolhas. A mesma coisa que eu tive como escolha, você também fez a escolha. Só que quando você fala sobre escolhas, é interessante que me vem uma sensação de liberdade, né? Por isso que é importante você crescer no conhecimento, você crescer nas habilidades, porque você se torna independente, né? Você não fica assim refém de um setor, você não fica refém de um trabalho. Então é importante a pessoa... Aí a dica para você, ó. Um dos pontos, né, importante é você não ser refém. Isso aí. Você não ser refém do seu trabalho. Eu não sou refém do meu trabalho porque eu tenho minhas habilidades, outras habilidades. Isso aí. Então, é você crescer ao ponto de você não se sentir menor do que a vaga que você ocupa. Vai ter um corte agora aqui. Vamos lá. Nunca diga para o seu chefe que você tem alguma necessidade financeira. Jamais diga isso. Fantástico. Você vai ficar preso. A partir daquele momento, ele já sabe que ele pode pedir o que ele quiser para você, que você vai fazer. Então, você pode estar sangrando, mas nunca entre no tanque dos tubarões sangrando. Fica ali fora, espera estancar, resolva o seu problema, dê o seu jeito, mas nunca escolha contar para o seu chefe
que você está em dificuldade. É certo, filho, é certo. Pode até não ser da essência dele, mas se ele precisar, ele vai lembrar que você não pode pedir demissão, que você não pode dizer não para alguma coisa, e ele vai usar isso contra você. Então, independente de onde seja, de onde esteja, em qual esfera seja, do peão, do chão de fábrica até a diretoria, nunca diga ao seu chefe ou aos seus colegas que você está passando necessidade. É certo, cara. Vai dar ruim. Entendeu? Vai dar ruim e você vai sofrer e vai cair naquela etapa que a gente acabou de falar. Você vai acabar cometendo alguma coisa que vai te deixar em vulnerabilidade e você vai perder a sua condição de qualquer forma. Então, escolha dizer não. Se você não concorda com alguma coisa, diga sempre não e preserve sempre as suas limitações. Deixa pra você. Se não é alguém que vai resolver de fato o seu problema, para de chorar, para de se vitimizar, entendeu? A maioria das pessoas acabam abrindo exatamente essa informação para se vitimizar, entendeu? Para ficar chorando, para tentar ganhar algo em troca. E na verdade ela tá entregando uma das coisas que é mais o ouro valiosas para ela, que é exatamente o poder dela dizer não e ter tempo. Sim, fantástico, fantástico. Essa situação, eu vou te falar, eu ouvi uma vez, você falou um pouco de chão de fábrica. Eu trabalhei 8 anos como motorista de caminhão. E aí eu saí. Teve um patrão que foi uma escola pra mim, sabe? Tipo assim, o tratamento dele com os funcionários era sempre na ignorância, muita ignorância. Tipo, peguei o caminhão na Brasil, enguicei, liguei pra ele e falei: ó, o caminhão parou, enguiçou aqui, ele, dá teu jeito. Era uma coisa assim, se vira, irmão. Dá teu jeito aí. Era coisa que eu não sou criança, não tem bebezinho aqui, não. Tem filho pequeno, não. Dá teu jeito, resolve. Então, tipo assim, aquilo me amadureceu muito com relação a chefia, a lidar A tomar decisão. A tomar decisão e a tomar atitude. Então, eu comecei a aprender muita coisa nesse processo. Como é que eu resolvo isso aqui? Aí, o que aconteceu? Uma vez e com isso eu tinha muita proximidade com ele. Só que eu tipo assim, eu fazia o meu trabalho. Eu fazia meu trabalho e sabia fazer o meu trabalho. Então, assim, quando um outro profissional ia executar um trabalho e não conseguia, ele falou assim: Michel, vai lá, resolve. Michel, vai lá, isso aqui. Ele confiava. Entendeu? E aí chegava um ponto, tipo assim, chegou um ponto de eu ir pra um lugar que eu tinha que pegar 3 ônibus pra ir, 3 ônibus pra voltar. E aí bati de frente com o pessoal lá e tal, não sei o que, deu um problema. Depois ele ligava pra mim e falou assim: o que tá vendo, Costa? O que tá vendo? Eu falei: tá acontecendo isso. Aí ele falou assim: vai pra garagem. Eu fui pra garagem. Cheguei na garagem, aí a gente teve uma desavença, mas era muito rotineiro eu estar perto dele, conversando com ele, ele me levava pra um monte de lugar, de carro e tal. Aí uma vez ele falou assim: motorista pra mim vai ser sempre motorista. Cara, essa frase ficou na minha cabeça. Mas eu não aceitei. Não aceitei isso. E cada vez me dava força pra mim não querer aquilo, sabe? E assim, foi um processo de liberdade tão grande quando eu saí de lá, porque eu não aceitava essa frase. Não aceitava. Eu sabia das minhas habilidades, das coisas que eu sabia fazer, do que eu era bom em fazer. Você já resolveu um monte de coisa, né? E, inclusive, aquilo lá também, aquela área lá é fora, porque eu nunca falei assim: ó, vou ser motorista e vou aprender só coisas de motorista. Não. Eu fazia curso de informática, eu fazia curso de web design, fazia site, fazia não sei o quê. Eu olhava pro site da empresa dele e falava assim: você tá feio pra caramba, você tá ruim, não sei o quê. E falava com ele: você faz isso, você faz aquilo, eu faço isso. Só que ele não aceitava, foi quando ele deu essa frase. Então, assim, pra você que tá aí, ó, que o Eldo falou sobre não entrar no tanque sangrando, é isso, é você ser maior. Você precisa entender que na tua crença, na tua cabeça, você tem conhecimento, habilidades que são maiores do que o que limitaram você a fazer. Que às vezes você vai trabalhar num setor, ó, você só vai fazer isso aqui. Meu primeiro emprego, fui trabalhar numa empresa tirando nota fiscal que nem era no computador na época, era na máquina da datilógrafo. O cara falou assim: ó, você vai fazer só isso aqui. E era só isso. Não tinha oportunidade de fazer nada diferente, não tinha oportunidade de crescimento. Você era o faturista. Eu era o faturista. Tirava nota, tinha errava. Uma rotina ali. Ficava naquilo ali, não fazia nada, não aprendia nada, não tinha nada, não podia vender, não podia fazer nada. E eu ficava vendo os vendedores que queriam passar para venda, não conseguia. E o cara: não, você é faturista. Você é faturista. Então, as pessoas vão botar na tua cabeça: você é isso. Você é o faxineiro. Você é o varredor de chão de fábrica, igual o Marcelo fala, né? Sim. Você é o varredor de chão de fábrica. E você não pode sonhar, você não pode crescer, você não pode ir além. Então, a crença que
tentam colocar em você, igual eu falei no começo, você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar essa crença. Você precisa entender que você é maior do que qualquer coisa que limitaram você a fazer. Certo? Esse aqui é uma palavra para isso daí? Vamos lá. Que a gente tá indo para a final. A final é a derrota final, gente. É quando você tá chegando no porto. Consciência. É você ter consciência daquilo que você é capaz de fazer. Sim. Quando você faz as coisas de forma consciente, as escolhas ficam mais fluidas. O não, ele é muito claro. E se você não tem um sim claro, o não é certo. Entendeu? Te perguntaram alguma coisa, você nem titubeou, porra, isso é pra mim, sim. Pode ir. Pô, não sei, cara. Se você tem consciência e não sei, que tem o não sei de quem não tem consciência. Aí esse aí tá procrastinando, que aí é outra etapa para outro episódio. Mas se você tem consciência do que você é capaz de fazer, igual você falou, o não é certo, filho. Certo. Você tá na dúvida, o não é certo. Entendeu? Com certeza. E tá dando uma fome mesmo, né? Realmente passou na hora certa aí. Poderiam mandar pra gente aí esse churrasco, essa pizza aí. A gente faz até propaganda aqui. Que a pizza, tô meio diminuindo aí, mas o churrasco eu posso à vontade. Mas ter essa consciência, até mesmo de deixar o carro de som passar, é algo bacana. Liberdade. Você tá livre, você não tá nem aí, cara. Quantos estariam preocupados? Pô, passou o carro de som ali. Estragou meu vídeo e tal. Não, bacana, churrasco, pizza, excelente, cara. Pô, maravilhoso. Porra, um churrasquinho, uma pizza. Entendeu? Então você ter a consciência daquilo que você é capaz de fazer, do lugar que você pode acessar, aí você vai procurar as oportunidades certas para você. Se você consegue enxergar isso, você já começou a ter a visão 360 já entranhada no seu cérebro. Que fantástico. E a consciência vem exatamente de onde? No nosso órgão que, na minha visão, é o diretor de todas as ações, que é o nosso cérebro, né, cara? Então, cuidar bem do seu cérebro é importante para você conseguir enxergar outras oportunidades, conseguir projetar algo fora daquilo que você vive, conseguir enxergar. Tem um filósofo que tá me falhando aqui o nome, mas ele diz que você só consegue entender o sentimento de algo, né, a partir das experiências que você já viveu, ou seja, aquilo que você viu. Se você não enxergou alguma coisa, não tem como, né, aquela pessoa sentir que ela pode fazer aquilo ali. É como você chegar para uma pessoa da periferia de um interior que às vezes não teve acesso a nenhuma televisão. Eu tô falando do interior mesmo. E falar para ele que, pô, fazer um passeio de lancha é muito bacana. Ela nunca viu nenhuma lancha, ela não sabe nem do que você tá falando. Então ela não tem essa consciência, ela não consegue projetar isso. Agora, se você consegue projetar as coisas e já conseguir, mesmo que no seu inconsciente, viver aquilo ali, vai ficando preso lá, essas informações. E na hora de você fazer a escolha, o seu inconsciente também vai fazer sentido, porque a sua consciência vai buscar informações que façam sentido a você escolher que sim ou que não. Então, a consciência em si de saber quem você é, saber o que você pode fazer, saber o que você não pode fazer e determinar a escolha que você vai fazer, e 90% delas vão ser de não, e faz parte, vão ter oportunidades excelentes que você vai precisar dizer não para não atrapalhar o teu propósito maior, e ter essa consciência de deixar oportunidades passar, e às vezes passar para um amigo que possa ficar melhor naquela situação ali, né, do que você mesmo que ele vá ganhar muito mais dinheiro do que você, mas que não vai fazer sentido para você aquele projeto e tal. Ter essa consciência vai fazer você ir muito mais longe. Vai fazer você tomar escolhas de fato conscientes, e que vai fazer você que tem 40 anos hoje e ainda não tem dinheiro, você não chegou no sucesso e tal, mudar a tua trajetória e às vezes conseguir compilar tudo que você aprendeu até agora, porque isso sim é ter consciência. Poxa, eu sou consciente de que eu posso fazer isso aqui muito bem, eu posso cobrar X por isso, porque o mercado faz de forma excelente e cobra Y. Então eu posso cobrar um pouquinho a mais porque eu sei fazer isso aqui com maestria. E o camarada que não quiser pagar esse valor, esse cara não
não é meu cliente. Eu vou procurar o cara que está disposto a pagar por um serviço de excelência. Sim. Ou por um produto de excelência, que eu vou entregar muito melhor do que a média que o mercado entrega. E aí, eventualmente, você vai pegar um camarada que, porra, é teu amigo e tal, pai, e ele fala assim, cara, eu queria muito pagar esse valor. Só que eu só tenho X. E aí você entrega. Traz ele. Você entrega. E aí você vai mostrar o... Sim. Só que aí você ajudou, um cara que às vezes te ajudou. Não tô dizendo amigos... Qualquer amigo, não, entendeu? São pessoas que, eventualmente, te ajudaram mesmo durante um caminho. Uhum. Ou, às vezes, o teu produto, o teu serviço é algo que realmente as pessoas precisam por necessidade. E aí, dependendo da situação, você vai ter lucro cobrando um pouquinho menos. Uhum. Tá? Ainda não é o valor que você espera, mas para você apresentar teu trabalho, você vai entregar para aquela pessoa que você está vendo que está precisando mesmo resolver aquele problema. Uhum. E essa pessoa, eventualmente, mesmo que ela em si não te retribua, mas algumas pessoas que a enxergam vão ver que você fez aquela prestação de serviço ou entregou aquele produto por aquele valor e que resolveu o problema daquela pessoa, e se tiver uma outra na mesma situação, já começam a te indicar. Sim. Aí entra na questão da reciprocidade. Entendeu? Então, assim, ter a consciência disso, é claro que vai fazer você entrar com o pé na porta, entendeu? E não ficar batendo na portinha ali esperando alguém abrir. Como coitadinho. Entendeu? 40 anos, filho. Já tá na hora de Você voar. já tá... Isso aí é engraçado. Antes da gente terminar, deixa eu falar. Essas falas que eu te falei como motorista, eu tinha 20 e poucos anos. Mas a condição que me fez chegar a esse ponto foi não só a consciência, que você falou agora, não só a consciência, mas também uma condição que eu entrei num processo na época de que tinha sofrido acidente, tinha perdido o dedo nessa mesma empresa e tal. E aí eu me coloquei numa condição, né, eu fui colocado, né, por causa desse acidente, tudo, de estabilidade, né? E aí, interessante, entra um fator. Quando você tem a consciência e tem a estabilidade, a tua visão, né, sobre o negócio é tão diferente que você trata de uma forma diferente a pessoa. Né? Eu tratei, na época, esse meu chefe de uma forma diferente. E aí eu tive argumento. Então, você precisa, presta atenção, anota aí, ó. Precisa consciência, que o Aldo falou. Precisa do conhecimento que eu falei antes, que a gente já tinha falado antes. Então você precisa ampliar o seu conhecimento. Todos os 40, eu preciso ampliar meus conhecimentos, porque o que eu conheço, o que eu sei, me trouxe até aqui. Até essa você fase vai refinar agora, isso aí. Então eu preciso pegar esse conhecimento, pegar as minhas habilidades e agora montar na minha consciência. E quando eu fizer isso, eu me coloco numa outra condição. E aí, nessa condição, você vai tomar as decisões. Opa, agora eu vou tomar minha decisão. Só que antes de você tomar as decisões, dentro desse conjunto, aí eu quero colocar mais um. Ouça. Uhum. Tem uma voz, tem uma audição, uma escuta ativa. Não sobre a tua mente, porque a tua mente ela vai te sabotar. Sim. Né? Se ainda está na mesma fase que você te trouxe até esse momento, ela vai te sabotar. Vai te trazer de volta, sim. Escuta ativa das pessoas que estão à sua volta. Também não são qualquer pessoas. Tem pessoas que vão falar assim, cara, você é bom nisso. Usa isso a teu favor. Tem conselheiros que vão estar da sua volta que você vai pegar essas oportunidades numa escuta ativa. Ontem eu estava numa live com o Araújo, mando um abraço aí pro Araújo, que eu peguei um gancho para mim ontem, falei assim, cara, eu vou fazer isso. Ainda não faço, mas vou fazer isso. Que ele falou assim, você faz mentoria? Eu falei, não, mentoria não, faço uma consultoria, mas não é que eu venha dar uma mentoria, não é isso, igual a gente falou no começo, mas eu posso ter um curso básico. Uhum. Como fazer isso, como fazer aquilo, de uma forma digital. Eu posso ter um curso presencial. Aquilo que você já domina, você já pode passar, pô. Eu posso trazer para um curso presencial aqui, como a pessoa fazer, e aí trazer a pessoa que quer aprender para dentro do próprio universo, o ambiente, vivenciar esse ambiente aqui. Eu falei, poxa, vou fazer isso. Então, tipo, a escuta ativa vai te trazer as oportunidades, vai te fazer enxergar as oportunidades. Talvez seja isso que estava faltando também. Sim. Né? Então, assim, junta todos esses elementos que a gente falou. Eu acho que esse é o grande finale mesmo. Porque ouvir a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Não ouvi mais. Falar menos. E 2 olhos. Para então, enxergue e ouça. E aí fale exatamente aquilo que é necessário. Aquilo que você precisa realmente falar. Verdade. Cara, perfeito, entendeu? Legal. Porque você quer um cara bom pra você ouvir?
vai ser o cara que vai dizer pra você assim, vai ver você fazendo a merda e vai falar assim, irmão, segura aí. Por que você vai fazer isso? Você vai falar o porquê que você vai fazer. Ele vai ouvir você, vai entender e vai falar assim, não, então pode fazer porque vai demorar um pouquinho mais, você vai quebrar a cara um pouquinho, mas vai dar certo. Ou ele vai dizer assim, cara, já fiz e já vi várias pessoas fazendo exatamente isso e vai dar merda. Pega esse conhecimento que você tem e faz exatamente isso aqui. Ó. Aí você pode ajustar dentro da sua forma e tal, mas não vai nesse caminho aqui, vai nesse. Porque tudo que você já aprendeu até aqui, nesse caminho aqui, as pessoas vão valorizar. Olha a diferença de feedback que a pessoa deu. Ele não simplesmente chegou para a pessoa e falou assim, cara, não faz isso aí não que vai dar merda. É. Ele te disse que vai, ele te explicou o porquê, ele te deu uma nova direção e ainda te deixou em aberto para você escolher dentro daquela direção quais condições que você quer tomar. Esse é o cara perfeito para você ouvir. Sim. Você pode ouvir tranquilo, porque ele não falou assim, ele nem foi direto e falou assim, só faz isso. Ele te deu uma direção dentro daquilo que ele já viu acontecer que deu certo, mas ele deixou aberto. Ele falou assim, mas pensa, vê o que você pode fazer aqui no meio aqui que vai fazer sentido com o teu negócio, né? Ou com o que você tá fazendo agora e tal. Mas pra cá vai dar ruim. Se você quiser ir teimar, aí se der ruim, é contigo, porque vai dar. Se o cara chegar pra você e falar assim, eu já fiz e algumas pessoas que eu conheço já fizeram, deu ruim, porra, porque você vai ser o próximo. Mas Só que as pessoas não ouvem, cara. é verdade. Eu atendo pessoas que às vezes eu passei um dia inteiro falando uma coisa, a pessoa saiu de lá. Só que é meu trabalho fazer isso, então foda-se, entendeu? Se a pessoa não vai ouvir depois. O meu trabalho é aquele, então eu falei. Aí dá 1 ano e meio, depois 2, a pessoa volta e fala assim, poxa, bem que você avisou. Eu não quero nem saber. Aí entra um detalhe. Entendeu? Não estava na hora dela ouvir ainda. Não estava pronta para ouvir. Vai chegar a hora que ela vai estar pronta para ouvir. Quando estiver lá no fundo do poço, ela vai voltar lá e falar assim, mas tem uns que nem lá, irmão. Nem no fundo do poço? Tem uns que nem lá, cara. Aí chega no fundo do poço, ela começa a cavar pra ver se tem mais. Tem casos que é brabo, irmão. Tem gente que e aí cavou tu o olha fundo assim, do tu fala, poço, né? cara. E aí entra etapa, não adianta. É uma crença dela, ela quer ir pra baixo. Cavou o fundo do poço nela. Entendeu? E ela foi lá continua porque cavando. quis ir. Tu chega lá e fala, olha só, é pra cima, tá vendo? A luz tá lá. A luz tá lá em cima e ela continua cavando fundo, cara. E não é pouca gente, não. É muita. Você quer ver um caso hoje? E aí, agora eu vou, pra gente fuder de ver mesmo o negócio, pra tocar na ferida. Muita gente da nossa idade, entre 40 e 45 anos, não se sustenta. Ponto. E tá dentro do tema. Não se sustenta. E sabe quem sustenta, na verdade, a família inteira hoje? E eu tô falando pra você com dados, tá? Que eu acesso. São os pais. Que no caso são os avós dos filhos da galera que são da nossa idade aí, em grande maioria. Tá? Então, assim... E que não são pessoas que ganham muito dinheiro, não, tá? São pessoas que estão aposentadas aí com um salário mínimo, um salário e pouco, que estão com 65, 70, 75 anos e continuam trabalhando, porque o filho fez outro filho e não consegue sustentar, entendeu? E essa geração nossa, ela tem um problema estrutural que tá fazendo com que a próxima seja pior ainda. Então, os nossos pais foram muito fortes e passaram por tempos difíceis, entendeu? Deixou uma geração que é a nossa que ficou com tempos fáceis e a gente está formando uma geração que vai vir fraca e que vai trazer aí tempos difíceis. Muito fraca. Então, se você tem 40, tá assistindo isso aqui e você tá cansado de correr atrás e ainda não tem nada, muda a direção, tenta enxergar, entendeu? O que você precisa fazer para você ter algo a mais, para você deixar um legado realmente. E principalmente, invistam nos seus filhos, porque eles vão precisar aprender de alguma forma a lidar com isso, porque tempos difíceis virão e isso é até bíblico, né? São ciclos e o mundo é feito de ciclos e esse ciclo vai chegar. E a gente ainda vai pegar ainda no finalzinho da vida. É verdade. Então... É certo, cara, vai chegar. A gente está vivendo aí um período que a facilidade está muito grande e tal. Então, como o ciclo ele sempre gira, a gente ainda pega uma parte. A gente vai final pegar da vida, ainda a gente ainda vai pegar a dificuldade ali. E aí sim,
vai voltar o ciclo de formar pessoas assim como foram os nossos pais e avós, mas será na próxima mais geração. fortes para poder começar a plantar tempos fáceis de novo. Então, se prepara, mas dá tempo. Dá tempo, entendeu? Independente do cenário, sempre existem pessoas que estão bem e pessoas que estão no fundo do poço. E os tempos difíceis nada mais é do que a maioria das pessoas, a grande maioria, estarem em situações difíceis, mas sempre vai ter aquela galera que vai estar vivendo o extraordinário, Sim. independente do período que for. Então, fantástico. Fantástico. é isso. Eu quero falar pra gente encerrar aqui e deixar um gancho pro próximo episódio. Você falou sobre tempos difíceis e tempos fáceis. Hoje, se você tá na casa dos 40, ou até menos, às vezes 35, também tá passando pelas suas crises, né, financeiras, hoje tá muito mais fácil de sair, tá muito mais fácil. E aí eu quero só abrir sua mente para você ter uma visão realmente 360, olhar para outros lados, olhar para o lado, para trás, para frente, ter uma visão ampliada, não só de financeiro, mas de tudo que gira à sua volta como oportunidade. E você investir em alguma coisa, seja numa renda ativa, numa coluna ativa de renda, numa coluna passiva de renda, numa oportunidade de negócio, numa oportunidade de atividade. Invista. Comprar uma caixa de paçoquita e vender no sinal. Tem gente que está faturando aí R$1.000 por dia vendendo, se bobear. Às vezes a internet está montando umas coisas também meio que mentirosas, mas faz alguma coisa. Se movimenta, pelo menos. Então, se você não conseguiu sair dessa condição, tem um leque enorme de oportunidades, só você olhar para o lado e você vai enxergar. E eu torço para que você tenha uma escuta ativa, para você não só escutar esse podcast e ver esse podcast com os 2 olhos e os 2 ouvidos, né, Welder? Mas você engrenar, né? Engrenar é assim, né? É uma catraca que engrena na outra, engrenar na sua vida a partir dessa fase. Isso. E você... E uma ajuda a outra, né? E você ter a sua vida alavancada financeiramente, emocionalmente, em todos os sentidos, porque isso é importante para você. Por quê? Porque a sua saúde emocional precisa disso. E esse é o gancho para o próximo episódio. Então, se você quer... talvez você esteja vivendo hoje essa fase e ela já está prejudicando sua saúde emocional. Então, fica ligado nesse episódio, pega esse conteúdo, aplica na sua vida, porque o próximo episódio vai falar um pouco sobre isso também. E eu sei que vai ser importante para você. Se você veio até aqui, até agora, não se inscreveu nesse canal, se inscreve nesse canal. Aí, cara. Deixa seu comentário. Deixa uma pergunta, porque pode ser que essa pergunta seja o tema de um episódio, ou que gere um conteúdo para você, ou para uma audiência que precisa aprender aquilo que você vai aprender também, através de uma resposta. Beleza? Eu aguardo você no próximo episódio, deixar o Weldo dar suas considerações aí, a gente partir para o próximo episódio, eu aguardo você lá. Gente, consciência, escutas, escolhas, poder do não. É o que você precisa para ser aquela primeira engrenagem que vai transferir o movimento para as outras. Se você já tiver isso já na pele, já tá ali, ó, transpirando isso, por que o medo? Não tem por que ter medo. Parte para dentro. Vai com o pé na porta. Não precisa largar de vez o que você tá hoje. Tenta fazer um bem bolado, mas se você for muito foda naquilo que tu faz, larga essa merda, cara. Às vezes, em 3 dias de trabalho naquilo que você sabe fazer de melhor, tu vai ganhar o que você tá ganhando num mês aí, onde você tá. E aqui eu não tô sendo... Entendeu? Não tô fazendo nenhuma apologia pro cara, largar tudo e fazer... Não. É o cara que tem consciência, o cara que, tipo... Mano, um pintor hoje tá tirando um dinheiro porque não tem. Não tem, cara. E nem tá sendo sensacionalista, né? Tá sendo realista. Pô, o profissional que trabalha comigo, é parceiro, cara, às vezes eu preciso de um serviço desse, são 3 meses pra conseguir. Uhum. E faz parte. Entendeu? Pedreiro é a mesma coisa. Então, cara, às vezes, sendo bem sincero, tá? Que você ganha aí no líquido aí, ralando pra caramba e tal, às vezes você uma semana vai ganhar trabalhando por conta própria, depois você vai ter mais 3 semanas pra viver o extraordinário. E olha que a gente aqui não tá falando de milhão, de bilhão, de nada disso. A gente tá falando de
aumentar em 50% a sua renda para você ter um a mais, para você conseguir ter uma condição melhor lá na frente. Sim. Né? Ou você poder aproveitar melhor, você ter mais tempo. Que se você hoje trabalha por X e dependendo do que você faz, você conseguir fazer isso em uma semana, você pode trabalhar 3 semanas e numa outra semana você pode agora, com 40 e poucos, aproveitar aquele tempo ali e fazer alguma coisa a mais. Porque você triplicou a tua renda. Então você pode pegar uma parte, né, um terço daí, investir e o outro terço você pode aproveitar. Eu hoje com 40 eu nunca deixei de aproveitar. Né? Então a vida inteira eu produzo, eu ganho e eu aproveito. Produzo, eu ganho e eu aproveito. Porque eu não vou voltar aos 20, cara. Se eu não tivesse feito o que eu fiz aos 20, agora eu ia estar arrependido. Se eu não tivesse feito o que eu fiz aos 25, eu estaria arrependido. Eu tive a escolha de fazer uma viagem de ouro. Foi o prêmio que eu recebi na Marinha. No meu último ano, quando eu decidi sair. Eu poderia não ter ido se eu quisesse a estabilidade, porque eu tinha passado num concurso. E o resultado saiu 2 dias antes do navio suspender. Eita. E eu fiquei assim, ó. E eu tava trabalhando pra caramba no navio e tal. E eu falei assim, cara, não é possível e tal. E aí eu olhei, aí eu botei o resultado do concurso. Eram, sei lá, 100 vagas, 90 vagas. E eu era o 17º. E eu fiquei olhando pro resultado do concurso. E se eu fosse pra viagem, a viagem eram 6 meses. Eu não ia poder tomar posse. E ali eu tomei uma escolha. Eu falei assim, mano. A consciência. Eu passei nesse, porra, foda-se, eu vou conhecer o mundo. Entendeu? Depois eu vejo o que vai dar, irmão. Passei nesse aqui. Eu passei em outro. Trabalhando igual um maluco e tal. Quando eu sair, eu não vou estar fazendo nada. Eu vou estudar para um e passo nele. E aí passei para um outro em segundo lugar. Legal. Entendeu? Então, saí, conheci o mundo, 24 países, entendeu? Culturas diferentes. Pô, sei lá, eu consegui viver ali recebendo para isso. O que a gente tem consciência, talvez 95% das pessoas não vão ter condições de conhecer no nosso país. E eu ainda recebi, cara. Ainda para fazer isso. Ainda fui pago ainda, entendeu? Então, assim, e ainda fazendo o meu trabalho, aprendendo, né? Tendo uma visão ampla de questão de gestão, de liderança e tal. Então, cara, larga essa merda. E se arrisca. Ainda dá tempo. Se der ruim, pelo menos você tentou. Pelo menos você tentou. O grande problema é você largar e ficar em casa sentado. Mas se você largar e for pra dentro, o muro tá muito baixo hoje, cara. Verdade. As pessoas são muito ruins, velho. E é falando desse jeito mesmo, tá? Porque é do jeito que elas falam. Cara, muito. Tá muito fácil. Tá muito fácil vencer o jogo e você só precisa fechar o olho um pouquinho, projetar, enxergar, abrir de novo e olhar qual é a direção que você precisa tomar para chegar lá. Fantástico. O Eldon 360, também nos encontramos no Reciprocast, tanto no Instagram quanto no YouTube, todas as redes sociais. Segue lá, se inscreve lá, se inscreve aqui no Firmados, o Clube da Influência, que os episódios são bons pra caramba. Valeu? Sem medo. Aguardo você no próximo episódio. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, que final, hein?